tudo bem? Bem-vindos à primeira aula de Fundamentos da Geodésia. Eu sou o professor Fábio e estarei com vocês à frente dessa disciplina nas próximas 5 semanas. Bom, conforme o nome já diz, nós vamos fazer o fundamento da geodésia, uma coisa para que vocês tenham uma apresentação sobre o que é a geodésia e de como ela funciona, ok? Esse é o objetivo dessa disciplina, fazer com que vocês entendam a importância da geodésia e aonde ela se encaixa na Terra, nesse mundo tão globalizado e tão tecnológico onde nós estamos vivendo. Bom, vamos começar pela introdução, pela definição de geodésia. Então hoje, uma definição clássica de geodésia, ela é a ciência que estuda a forma e as dimensões da Terra, a posição dos pontos sobre essa superfície e a modelagem do campo gravitacional. Ou seja, eu quero saber qual é a forma dela, a dimensão dela, quanto ela mede, certo? Quero me posicionar em cima dela e quero saber o campo gravitacional dela como funciona, porque muitas coisas estão relacionadas ao campo gravitacional. Bom, nós temos uma divisão no passado, tá? Que a geodésia ela era dividida em geodésia geométrica, onde nós fazemos as contas para obter as informações sobre a Terra, a geodésia física, onde eu vou mensurar, por exemplo, o campo gravitacional terrestre, né, e dentre outras características que a gente vai ver um pouco mais à frente, tá? E a geodésia espacial, basicamente, falando a grosso modo, a parte de GPS, GNSS hoje, certo? Porém, essa divisão não está fazendo mais sentido, porque ela tem uma grande interação entre essas partes. Eu posso, por exemplo, utilizar GPS, que é da geodésia espacial, vamos colocar assim, para fazer algumas mensurações de geodésia física, e vice-versa, tá? Então, essa divisão, ela, apesar de na faculdade, né, na universidade, a gente vê ela separadamente, porque é bastante coisa para ser vista de uma forma direta, tá? O que eu quero que vocês entendam é que essa separação que era colocada e ainda é colocada nas universidades tem que ter uma interação entre elas, tá? Então, basicamente, está em vermelho aqui, ó, três objetos, tá, da geodésia. É a geometria da Terra, os parâmetros de orientação da Terra no espaço e o campo de gravidade, ou seja, o geoide, a forma dessa Terra. A gravidade vai me dar a forma da Terra, tá? Esses parâmetros de orientação da Terra no espaço, aonde que eu vou posicionar a Terra em relação ao Sol, ou eu vou me posicionar em relação à Terra, tá? E aí a geometria, que a gente sabe hoje existe uma discussão muito grande de qual é o formato da Terra, né? Qual é a geometria da Terra, tá? Bom, vamos falar um pouquinho da parte histórica, né? Lá nos primórdios, todo mundo dizia que a Terra era esférica, né? Pitágoras de Samos em 571 a 497 a.C. e Tales de Mileto 630 a 544 a.C. defendiam a esfericidade da Terra e o fato da mesma girar em torno do Sol, que seria o heliocentrismo. Tá? Depois veio Aristóteles, que apresentou alguns argumentos para que a Terra ela é esférica. Tá? Então a variação no aspecto do céu estrelado com a latitude. Então, se você estiver parado num local, você vai perceber que as estrelas estão passando sobre você, né? A sombra circular da Terra nos eclipses da Lua, ou seja, o que é o eclipse? Nada mais é do que a sombra da Terra na Lua. Então, você pode perceber lá que ela esférica, tá? E uma coisa que a gente meio que natural é a tendência das partículas se dirigirem a um ponto central no universo, tá? Quando competem entre si adquirindo a forma esférica. Então, se eu tivesse a oportunidade de estar lá no centro de massa da Terra e soltasse uma bolinha aqui na superfície física, todas elas iam se dirigir a um ponto central, tá?
adquirindo uma forma esférica conforme elas fossem chegando, ok? Então ele apresentou esses argumentos para falar, olha, a Terra é esférica, ela não é plana, tá? Como defendiam alguns e até hoje em dia existem algumas certas discussões a respeito disso, que nós não vamos entrar nisso nesse momento, ok? Bom, aí veio o Erastótenes e falou, ó, eu vou fazer uma medição, vou ver aqui qual que é o raio dessa Terra para provar que ela é esférica. Foi lá, fez algumas observações, ok? E chegou lá que o raio da Terra tem 6.210 quilômetros. Ele errou no máximo aí 2%, foi inferior a 2% o erro dele. Então, praticamente sem ferramenta, ele quase chegou a acertar 100% o raio da Terra, ok? Bom, aí chegou um senhor, Isaac Newton, e falou, opa, a Terra não é esférica. Ela rotaciona, conforme ela rotaciona, ela vai achatar os polos, achatando esses polos aí, ela não terá uma figura perfeitamente esférica. E foi lá e falou que a forma da Terra era uma elipse, que gira em torno do seu semi-eixo menor, que é o Bzinho em vermelho aí, tá? Então hoje a gente tem o elipsoide de revolução. Quando eu vou falar em elipsoide, a gente vai ver isso um pouco mais à frente, com mais calma, né, na parte da geometria do elipsoide. Eu vou ter sempre um semi-eixo maior, que é o meu A em azul, tá? O meu semi-eixo menor, que é o meu B, tá? Eu vou ter o achatamento, que é uma relação entre esses semi-eixos, no caso aí A menos B sobre A, tá? E também uma excentricidade, que vai ser uma relação entre o meu achatamento, tá? Que está em função dos meus semi-eixos, ok? A gente vai ver isso aí com mais calma lá na frente, mas quem introduziu essa ideia foi Isaac Newton, tá? O que ela perdura até hoje, certo? E aí veio o Gauss e falou, tá, beleza. Para fazer as contas, a gente vai até usar uma superfície chamada elipse, né? Mas essa Terra, ela é um geoide, né? Então, ele falou o seguinte, ó, o geoide está relacionado com o campo de gravidade. Então, se a Terra tem um campo de gravidade, essa gravidade é que vai moldar a Terra. Foi lá e falou que existia uma superfície geoidal, que é uma superfície equipotencial, ou seja, vamos imaginar aqui nessa linha tracejada interior aqui, ó, todos os pontos que estão aqui têm o mesmo potencial, tá? Então é uma superfície equipotencial do campo de gravidade, que coincide com o nível médio não perturbado dos mares. Aqui também é uma outra definição de geoide, tá? Clássica. Então está relacionado com o nível médio dos mares. Se o nível médio dos mares ele tem a maré alta, a maré baixa, todos os tipos de maré que também não cabe a gente ficar falando aqui nesse momento, tá? Eu preciso saber que hora que eu vou fazer essa medição. A hora que a maré está alta, a hora que a maré está baixa. Então o que eles fizeram? Eles pegaram o nível médio do mar. Tem como fazer esse cálculo. A gente vai chegar lá na frente de como é feito isso, tá? E aí eles falam que não pode ser perturbado, ou seja, tem que estar em repouso. Ou seja, é toda uma questão mais não é tão prática, mas é um modo que eles utilizaram para fazer com que você definisse a superfície geoidal, tá? É conceitual, né? Então eles falam o seguinte, que um objeto sobre a Terra ou próximo à Terra está sujeito a basicamente duas forças. Uma força de atração, que é o vermelhinho que está aqui na figura, certo? E uma centrífuga, que está empurrando, expelindo alguém que estivesse ali, por exemplo. Então, se não fosse essa força resultante aqui, a força da gravidade, se alguém estivesse aqui na superfície da Terra, ia sair com a força centrífuga ser jogado para fora do planeta, vamos pensar assim, grossamente falando, certo?
Bom, introduzido essa parte de geoide e elipsoide, aí eu vamos começar a ter algumas relações entre esses dois, certo? Então, de novo, geoide é uma superfície equipotencial do campo de gravidade coincidente com o nível médio não perturbado dos mares. De novo, uma definição clássica, vocês vão ouvir muito isso. Então, o que está aqui em cinza seria o meu geoide. Ora ele passa da Terra, ora ele está acima, vamos pensar assim, ora ele está abaixo. Aqui, no exemplo, todos estão acima da, da elipse, né? Então eu vou ter o que a gente chama de vertical. Ela vai estar fazendo 90 graus com a minha superfície, certo? Se fosse aqui, seria 90 graus. Se fosse aqui do lado, seria 90 graus. Então eu vou ter essa vertical. E quando eu estou na elipse, que seria o azul aqui, todos os pontos que te fizerem 90 graus com ele vão fazer 90 graus com a normal. Então, a vertical está relacionada com geoide e a normal com o elipsoide. Perfeito? Tudo bem? Aonde vai entrar essa diferença, né? Essa relação. Então eu vou ter aí três superfícies de referência. Então eu vou ter a superfície física, que está em verde, tá? Que é formada pelo relevo topográfico, ao qual nós utilizamos no dia a dia, certo? Em azul, a superfície geoidal, onde o limitante é o geoide, certo? E a superfície elipsoidal, tá? Que é o que está em preto, correto? Que o limitante é a elipse de referência. Lembrando, a superfície elipsoidal, ela é uma superfície matemática onde nós fazemos as contas, ok? A superfície física é o local, ela é real e é o local onde nós fazemos as medições, certo? E a superfície geoidal está relacionada com a gravidade. Lembra lá do nível médio dos mares. É onde a gente precisa falar qual que é a minha referência. Então vamos lá. Vamos fazer toda as relações que nós vimos até agora entre as três superfícies, o que é normal, o que é vertical, e aí vamos introduzir mais três relações com as altitudes aí. Então vamos lá. De novo. A minha vertical em vermelho ela vai fazer 90 graus com o geoide. A minha normal, 90 graus com o elipsoide, certo? Então, toda vez que eu falar em elipse, é terra normal que a gente fala. Depois a gente vai ver melhor esse conceito. Toda vez que eu tiver no geoide, a gente vai falar de terra real. São outras maneiras de se dizer aonde você está. Eu estou na terra real. Então você está em cima da vertical e do geoide. Ah, eu estou na superfície elipsoidal, então eu estou na terra normal, tá? Então isso é o básico para a gente estar vendo. E aí eu vou ter um Hzão aqui que vai ser a minha superfície, a minha altitude, que a gente chama ortométrica. O meu H minúsculo, a minha altitude geométrica, tá? E esse N aqui é a separação entre as duas superfícies, chamada de ondulação geoidal, tá? Ou altura geométrica. Aí tem alguns nomes que vai estar sendo falado e discutido na literatura, tá? Mas para a gente aqui vai ser ondulação geoidal, altura geométrica e altura ortométrica. Esse Hzinho aqui, para antecipar para vocês, é a altura que o GPS, o GNSS, nos dá. Aí, para nós trazermos aqui para esse H, que é o que a gente usa para atender a lei das águas que a gente fala, a gente tem que calcular esse N. Então, calculando esse N, seria o N mais esse daria esse, certo? Ou esse mais esse daria esse. Depois a gente vai ver as relações,
ok? Tá? Bom,